como é a saúde em Kirchner e Waterloo. Estamos aqui com a presença ilustríssima da nossa querida Isabel e da nossa querida Fernanda. Isabel, que é uma moradora ali da região do Three Cities, né? E vai falar pra gente aqui um pouquinho como funciona a saúde ali naquela localização. Tudo bem, Isabel? Tudo bem, Fernanda? Olá, tudo ótimo, um prazer estar aqui com vocês. Desculpa, menina, chamei vocês duas juntas, né? Tem problema. Muito obrigado aí pela presença de vocês, né? Olá, tudo bem? Eu que agradeço, Isabel. E nada melhor, né, do que você que vive ali, né? Que vive aí, né? Você vive exatamente qual das cidades, Isabel? É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu estou em Kitchener, né? Apesar que as três cidades ali, Kitchener, Waterloo, Cambridge, tudo bem juntinha, né? Parece uma mesma cidade, embora sejam três diferentes. Mas é bem... Eu estou em Kitchener, né? Apesar que as três cidades ali, Kitchener, Waterloo, Cambridge, tudo bem juntinha, né? Parece uma mesma cidade, embora sejam três diferentes. É bem legal. Mas é bem, assim... Cidade pacata, Legal, obrigado. muito boa de se viver. Tem cities, né? São três cidades, mas aqui, realmente elas todo lugar tem aqui no Canadá, uma cidade né? só, né? E é bem legal. Vamos falar, gosto bastante dessa região. Vindo, né, do Brasil para o Canadá, a saúde é um tema importante, até porque o sistema de saúde canadense seria muito diferente, né, do brasileiro, né? Então, o que você sentiu aí, Isabel? Dá contar pra gente um pouquinho de experiências que você já teve aí com o sistema de saúde? O que você acha? O que você aprovou, o que você não aprovou? O que você achou de diferente, o que você achou de igual em relação ao Brasil? Bom, vale lembrar que aqui a saúde é um pouquinho diferente, né, do Brasil, inclusive entre as províncias também, né, tem as diferenças ali, mas, assim, em primeiro lugar, aqui não tem saúde. Bom, vale lembrar que aqui a saúde é um pouquinho diferente, né, do Brasil, inclusive entre as províncias também, né, tem as diferenças ali, mas, assim, em primeiro lugar, aqui não tem saúde privada, todo tipo de saúde aqui é público, né, então, ou seja, a pessoa que vem, um simples habitante aqui da região, ele usa o mesmo hospital que o primeiro-ministro vai usar, por exemplo, né, não tem diferença nenhuma em questão à saúde. Enfim, existem hospitais, walk-in clinics e tem também os nossos os family doctors, né? Então é bem diferente. Normalmente, quando você está no Brasil, você está com uma dor de cabeça e você fala, vou para o hospital. Aqui, na verdade, é diferente. Você já não vai para o hospital logo de cara. Aqui a gente tem as walk-in clinics e hospitais realmente para emergência. Então, se você está com uma coisa assim muito grave, né, que precisa ser tratada ali imediatamente. Agora, se você tiver uma coisa assim que eles falam que não é tanto assim, você pode ir para uma walk-in clinic, por exemplo, fazer uma consulta. Ela tem vários médicos disponíveis, né? Então você chega lá, tô com dor de cabeça, tô com uma dor no braço, não sei o que é, tal. Então eles vão examinar você, vai te passar, prescrever a medicação e tudo mais. E aí é diferente, você não precisa ir até o hospital para fazer todo esse procedimento. Minha experiência aqui, usei já o walk-in clinics, né? Principalmente quando a gente chega aqui, a gente não tem ainda family doctor, né? Que é uma coisa que é muito comum aqui. Então, todo cidadão, quem reside, né, tem um family doctor, que é um médico que te acompanha. Então, qualquer problema, consultas, por exemplo, as mulheres fazem exames anuais. Você tem um family doctor. Porque eu acho que tá cortando bastante a internet da Isabel para você também, Fernanda? Sim, para mim cortou também um pouquinho. Oi. Se você puder ver se o perto do modem, alguma coisa que você imagine que possa melhorar um pouquinho aí a internet, se puder, maravilha. Senão também não tem problema não. A gente consegue te entender. Tá, deixa eu ver aqui em qual internet que eu tô logada aqui. Maravilha. Eu também tenho, eu tenho duas internets. Dá umas confusões aqui, tem hora. Tá, deixa eu ver aqui em qual internet que eu tô logada aqui. Maravilha. Bom, eu coloquei na internet do meu celular. Vamos ver então. Obrigado, coloquei na do meu celular aqui.
Imagina. Hoje tá chovendo Bom, aqui, eu pode tava ser que seja dizendo isso. que Tá bastante se chuva você aqui onde eu precisar de tô. um family doctor, todo mundo Bom, tem um family doctor conectei no aqui, meu então todos os celular. seus exames, consultas é feita através Vamos ver se dele, agora né, vai. que você tem. E se você, por exemplo, precisar Imagina. de um hospital, a saúde... Bom, eu fica tava ligado. dizendo Você tem que um se você Então, precisar de um tudo family vai pra doctor, esse todo mundo tem um cartão. family Você doctor aqui, né? Então escolhe todos os a seus saúde, vai exames, pra esse cartão. consultas é feita E através aí, dele, seu né? médico Quando você consegue tem. ver se você E se você, por exemplo, precisar ir no hospital, a se você saúde é precisou toda do interligada. ele Então você consegue tem um ver cartão tudo, aqui, isso o é bem ORI. legal. Então E aí tudo ele te vai para acompanha, esse né? cartão, assim, o seu Mas caso você histórico não de saúde tenha vai para esse family cartão. doctor, você pode E ir aí, até seu o médico clinic consegue ver se você e, precisou ir de no repente, hospital, usar se o você serviço precisou de da walk-in cabeça, clinic, ele qualquer coisa consegue ver que não tudo. Isso é seja bem legal. urgente pra ir pra um E aí ele te hospital, acompanha, né? lá em Mas João caso Pessoa. você não tenha o Family Doctor, você pode ir em qualquer walk-in clinic Eu e acho de repente interessante usar essa o coisa de serviço ser da tudo dor de cabeça, conectado, qualquer né? coisa Você tem que não ali seja tanto o urgente para ir no hospital, hospital, quanto você né, o pode Family passar por Doctor, lá, eles vão cuidar de quanto o você, Walking vão te Clinic, vão todos eles têm passar acesso à medicação sua pra você, ficha, né? vai Então, se informar, houver uma vai necessidade, farmácia. eles conseguem buscar a sua ficha ali numa boa, né? Exatamente. Isso é uma grande diferença, né, do que a gente vê aqui. E tá dando um pouquinho de água. Pode. Vai em frente, pode ir em frente aí, Isabel, perdão. Exatamente. Exatamente. Por exemplo, há 3 anos atrás eu precisei ir para um hospital, né? Eu tava com muita dor, enfim. Aí eu acabei indo para o hospital. Olha, uma coisa mais urgente. E aí, exatamente. Então, por exemplo, há 3 anos atrás eu precisei ir para um hospital, né? Eu tava com muita dor, tal, enfim. Aí eu acabei indo para o hospital, era uma coisa mais urgente. E aí, assim, na semana seguinte, minha family doctor me ligou, perguntando como é que eu tava, o que tinha acontecido, tal, para ir. O hospital ele vai te socorrer, né? E aí o family doctor vai te acompanhar no tratamento. É bem parecido, claro que né? existe Porque é muito provincial aqui, contras, né? Como a gente falou, né? Eu acho que assim. A saúde, né? Então, no Ontário você tem algumas coisas que são peculiares e tal, mas acaba sendo muito parecido, né? E essa coisa do Family Doctor eu acho muito legal, porque seu histórico vai todo com ele. Mas ao mesmo tempo também tem aquela coisa, né? Você tá com algum problema, você não vai no especialista, você vai no Family Doctor e ele te indica o especialista, né? Aí assim também, Isabel? Exatamente. Também. Você não consegue falar, hoje eu vou no ortopedista, por exemplo, ou no cardiologista. Não. Você vai passar com o seu family doctor e é ele que vai te direcionar se ele achar que realmente você precisa. Também. Você não consegue falar, hoje eu vou no ortopedista, por exemplo, ou no cardiologista. Não. Você vai passar com o seu family doctor e é ele que vai te direcionar se ele achar que realmente você precisa de um. Né? Então não é tão assim como no Brasil, que a gente faz todos os exames que a gente quer, né? A gente pede para o médico. Aconteceu de eu pedir para o médico aqui, falar, eu preciso fazer um exame assim, assim, assado. Ele, não é bem por aí, não. Aqui a gente vai fazer se você realmente estiver precisando. Então eu digo assim, para você cuidar da sua saúde, vamos supor, de pré-existentes, você consegue, né? Eles vão te acompanhar certinho. Mas aquele check-up que a gente gosta de fazer no Brasil já não é tanto quanto no Brasil. Mesmo, né? No Brasil a gente chega, a gente pede tudo. Aqui não. Né? Aqui eles vão fazer se realmente eles verem necessidade porque disso. A gente está falando de uma cidade de tamanho médio, né? Aquilo que você falou, uma cidade tranquila, boa de morar, né? E tudo mais. Uma cidade de tamanho médio. É muito difícil, por exemplo, você conseguir um family doctor. É muito difícil você conseguir, por exemplo, você foi a um hospital, tanto experiências suas, Isabel, ou se puder compartilhar de quem você conhece, a espera é grande dentro da rede hospitalar, não é? Como é que você vê isso aí na região em específico? Uhum. Olha, vamos falar primeiro de hospitais, né? Quando você chega num hospital, quando eu fui lá, eu tive uma espera de 2 horas para ser atendida. Lembrando que quando você vai ao hospital, são só casos de emergência. Então, assim, não tem aquela, se o fulano tá mais grave que o... Tá todo mundo grave na situação de hospital. Então, todo mundo quer um atendimento pronto, né? Então, varia, vai depender do dia do hospital. Já cheguei a ouvir gente que foi atendida em 1 hora,
Já cheguei a ouvir gente que foi atendida em 3, 4 horas. Então, assim, realmente vai depender do dia do hospital, né? Mas, assim, quanto ao atendimento do hospital, quando eu fui muito bem atendida. Eu gostei bastante do jeito que me atenderam, do jeito que me socorreram, Tá certo, né? tá certo. E Você diria que até assim, uma vantagenzinha aquela, que eu acredito que, aquela faixa que de Kitchener, espera do mesmo, né? Waterloo Você chega, tenha você faz a em relação triagem, às eles cidades fazem a grandes triagem como com Vancouver ou você e você Toronto. aguarda um médico Porque mesmo, nas cidades né? maiores esse tempo, eu E já como... tive aqui, com, sei lá, meus 20 anos de experiência de Canadá, eu já tive algumas experiências no hospital. A minha experiência é meio assim, toda vez que eu cheguei lá com alguma coisa sério, eu fui atendido na hora. Mas se você chega com alguma coisa que eles veem que você pode esperar um pouquinho, eu esperei um pouquinho. Então, assim, tá com dor, mas tá com dor, dá para esperar. Então, eu esperei ali 2, 3 horas, aconteceu já. Né? Agora, assim, para esse médico de família, porque isso é uma coisa muito diferente do Brasil, né? Geralmente você não tem, no Brasil você não tem um médico de família, né? Uma coisa, eu acho que até mais antiga, né? Aqui a gente tem, que é aquela pessoa que faz toda essa ligação com os especialistas, né? Foi muito difícil, Isabel, para você conseguir um? Como é que foi essa experiência aí dentro de algo que é bem novo, né, em relação ao Brasil? Na minha época, quando eu vim e logo quando eu cheguei, eu apliquei, você tem que fazer uma aplicação para ter um médico de família. Eu tive muita sorte, porque estava abrindo bem perto da minha casa um centro de médicos, né? Um centro de saúde. E eles estavam começando a aceitar pacientes. Então foi bem nessa época que eu peguei, fiz a minha inscrição e bem rápido eu consegui. Mas normalmente existem sim listas de espera para alguns locais. Sempre tem médico atendendo, mas eu recomendo você sempre olhar as recomendações, porque assim como no Brasil, lógico, tem médicos super diferentes, né? E tem gente que fala, eu não gostei muito do meu médico de família e tal. E uma coisa é certa, quando você escolhe um médico de família, é muito difícil você mudar, você não consegue ficar trocando de médico de família, porque as filas, né, a espera para ter um médico de família, assim, dependendo dos lugares, às vezes eles não estão recebendo. Então, eles falam, não, a gente está fechado para novas inscrições. Então, você entra numa lista de espera. Mas é bom ver as recomendações do local e ter certeza que você, assim, acho que eu vou gostar daquele uma coisa local, que sabe? Acho que você vai... isso é uma outra coisa que também que eu acho que pelas em recomendações cidades você menores consegue você ver vai acabar tendo se é o mais médico que você facilidade, né, gostaria do que que te os grandes atendesse. centros, que também muitas vezes é uma coisa que eu vejo o pessoal ter Mas existe um sim pouco de fila de dificuldade de espera. conseguir, né? Pelo que você está me passando, é muito parecido aqui também com o BC, né? Mas aí eu acho que tem uma vantagenzinha de, por ser uma cidade menor, acaba tendo uma facilidade maior ali, de repente, com o Family Doctor, né? E até em tempos de espera de hospital, né? Vou, vou voltar então um pouquinho aqui para Fernanda. Desculpa, Isabel. Vai em frente, Isabel. Desculpa que você cortou para mim bem na hora. A- Desculpa, pode ir. Perdão. Apesar, ô Francisco, assim, o pessoal. Não, apesar que assim, eu ia falar que não tem problema. É Verdade. como eu disse, Family Doctors, você não vai ficar sem saúde se você não tiver um, porque a gente tem as walk-in clinics e você pode ir nas walk-in clinics mesmo se você não tiver um Family Doctor, né? Aqui se usa o ORIP, né? Para quem vem com o direito de estudar e trabalhar, quando vem um casal, né? Então, quando um trabalha, depois de 3 meses trabalhando, você tem direito à saúde grátis aqui na região de Ontário. Então, com o seu ORIP, você pode ir Isso que até você uma falou walk-in clinic realmente e é passar no bem médico. importante, não E é? se você não De tiver repente o chegou ali ORIP, no você Canadá pode naquele momento, pagar não pela conseguiu um consulta Family também. Doctor, mas não é por isso Então, que não é nada você que vai ficar você sem vai ficar, saúde. Isso nossa, que eu você vou ficar falou sem realmente saúde. Não, você não vai é ficar sem perfeito, saúde. né? Você tem as clínicas que você só precisa chegar lá e entrar, e aquele ali, vamos botar assim, será o seu Family Doctor naquele dia, né? Vai te dar aconselhamento naquele dia, né? A gente fugindo um pouquinho para o seguro, é que assim, cara, como, né, a gente está falando aqui, cada província tem as suas peculiaridades,
né, em relação ao seguro quando você é estudante internacional. Ontário, ela tem as suas peculiaridades, né? Ela tem as suas peculiaridades. E aí, eu acho interessante a gente falar sobre essas peculiaridades, sobre como funciona o seguro, né, Fernanda, para um estudante que está chegando aqui, como é que funciona isso aí. Isabel deve ter passado por esse sistema todo, né, Isabel? Passou ali pelo seguro, né? Sabe como é que é, né? Mas a Fernanda, pessoal, só para situar aqui, a Fernanda ela é representante do Conestoga College, né? Que é um college fantástico ali na região de Twin Cities, né? E tudo mais. E aí o seguro, eu digo sempre, né, Fernanda? O Ontário, você tem uma peculiaridade. O aluno internacional, ele não tem direito ao seguro da província enquanto estudante, né? Isso não deve ser uma razão para ninguém. Não vou para Ontário por causa disso. Não, existem seguros particulares que você pode ter, que tem valores super agradáveis. 3RA trabalha com seguro que tem um valor super baixo, a Conestoga também. Então não é uma razão para você não ir para aquela província, né? Eu acho que uma coisa muito importante na escolha de uma província, acho que são as suas características, né, e a sua empregabilidade. Mas aí você tem, né, os seguros particulares que você tem, e ainda existe um loopzinho ali que eu posso explicar daqui a pouco para aquelas pessoas que vêm casado, né? Mas como é que você acha? Fala um pouquinho desse seguro particular, Fernanda. Isso, exatamente. Bom, o Conestoga College já oferece, já vem embutido no valor, né, da tuition, da matrícula do estudante, o valor do seguro. Então, o estudante que acaba sendo o aplicante principal, quem vai se matricular no Conestoga, já tem incluso esse seguro, seguro saúde, e também tem a opção de adicionar o Dental Health também, que é a parte, né, de dentista, que é a parte. Então, o estudante tem essa opção de contratar adicional ao plano do Conestoga. E aqueles que vêm acompanhados, né, então às vezes com a esposa, com o marido, ou até mesmo as crianças, o Conestoga também oferece um seguro adicional, novamente é pago, que os estudantes conseguem toda a cobertura durante todo o período acadêmico do estudante. E falando um pouquinho assim, ou seja, ninguém vai ficar descoberto, né? Por favor, não fique descoberto de maneira alguma plano de saúde no Canadá. Seguro saúde no Canadá é muito barato e o hospital não é barato, né, Isabel? Se a pessoa tiver que parar lá pagando, né? Não sei se você sabe, aqui eu sei que se você entrou na emergência de hospital, ali só ali de cara isso é $1.080 aproximadamente, né? Então não fique sem o seu seguro de saúde se você não tiver naquele momento, porque ele é muito barato, ele funciona muito bem, né? Mas existe, né, um loopzinho na província de Ontário para aquelas pessoas que vêm casados ou casadas, né? E o cônjuge, ele vai ter direito a um visto de trabalho, né? Quando você vem estudar, você vai estudar lá na Conestoga, né? O seu cônjuge tem direito a um visto de trabalho. E aí, através desse visto de trabalho, né, se o seu cônjuge conseguir cumprir umas regrinhas que são relativamente simples, né, mas tem que ser cumpridas ali da província de Ontário, o seguro de saúde da família pode ser puxado pelo cônjuge, né? Então, assim, e aí passa a ser gratuito para a família inteira. Isabel, na sua experiência, você vê bastante gente conseguindo, né, entrar nesse loop, se assim podemos dizer? A maioria delas, viu? Para quem vem em casal, sempre vem trabalhar, então a maioria deles, né? Passando um prazo, você tem que passar um prazo trabalhando, né? A maioria delas, viu? Para quem vem em casal, sempre vem trabalhar, então a maioria deles, né? Passando um prazo, você tem que passar um prazo trabalhando, né? Eu acredito que seja 3 meses ainda. Você consegue aplicar, quem trabalha aplica para o ORI, né? E aí debaixo dessa pessoa ele consegue aplicar para o marido, esposa, filhos. Então assim, a maioria das pessoas tem acesso ao ORIP. Vou dizer para você que 99% aí agora o cônjuge tem que estar trabalhando. Não sei se a partir do momento que o cônjuge para de trabalhar, mudou agora recentemente, mas eu acredito que não.
né, precisava ter um contrato de trabalho, né, contrato de trabalho bem simples que o cônjuge precisa ter. Eu já fiz esse contrato de trabalho para diversas pessoas da minha equipe aí. Não é algo que onera ou que cria algum problema para o empregador. Se ele tem a intenção de ficar com aquela pessoa na equipe dela, não tem por que não fazer, né? Então foi exatamente o que a Isabel falou. Apesar de, eu me assustei porque na província de Ontário eu não tenho direito ao sistema de saúde público gratuitamente. Calma, você tem o seguro de saúde que você pode ter com a sua família, né? Com preço super atraente, né? E tudo mais. E aí você ainda tem esse loop, né? Você vira casado ou casada, seu cônjuge pode puxar o sistema de saúde, né? Para toda a família, não é isso? Né? Que acaba que às vezes, né, tem coisa que a gente olha no papel, assusta, ou é difícil da pessoa saber se a pessoa está do outro lado, né, Isabel? Aí, assim, é aquilo que você falou, 99% das pessoas fazem isso e funciona bem, né? Não é algo difícil. Eu costumo dizer assim, se você vier solteiro ou solteira, se prepare que provavelmente durante o seu estudo você não vai ter direito, que aí já é bem mais complicado, o buraco é bem mais embaixo, né? É mais difícil você conseguir o sistema de saúde público gratuitamente. Mas aí também quando você entra no seu PGWP, que é na hora do seu visto de trabalho após o seu estudo, aí sim você pode aplicar para aí ter sim o sistema de saúde público gratuito, né? É isso? Gente, esqueci de alguma coisa, esqueci de perguntar alguma coisa, Isabel e Fernanda. Eu acredito que é isso, assim, o estudante é muito importante, como nós só reforçando, é muito importante manter um seguro ativo durante, mesmo se você estiver estudando ou não, porque, como falou, é um custo relativamente baixo, mas para qualquer emergência esse custo acaba sendo muito alto para qualquer tipo de emergência, seja de hospital, eu torci o pé, preciso para o hospital, então isso acaba se tornando muito caro. Então, vale a pena o investimento, seja contratando, seja o do college. É uma dica que a gente deixa, né, moradores, né, que já morou, eu principalmente morei no Canadá, Francisco mora, Isabel mora, então sabe quanto isso no dia a dia, isso acaba afetando diariamente a vida dos estudantes quando eles não estão cobertos por nenhum seguro. Com certeza. É uma tipo de coisa que é muito barato, né, para você ter qualquer problema, né? Então, fique tranquilo, converse com o seu consultor da 3RA, que aí vai ver ali, olha, você está indo para Conestoga, então aqui, está incluído o seguro e tal, como é que funciona? Mas eu tenho a minha família, e como é que a gente faz isso? Analisa isso, porque assim, seguro e saúde muitas vezes no Brasil eles são tão caros, né, que as pessoas, só para dar uma ideia de valores, né, pro seus familiares do estudante, né, o seguro custa entre 60 e 70 dólares por mês, provavelmente isso é muito mais barato do que você paga, né, no Brasil. Então é muito importante você ficar coberto aí, para ter tranquilidade durante os seus estudos e focar naquilo que tem que ser focado, né? Eu queria agradecer demais Isabel e a Fernanda, né, por essa presença e convidar a todos, né? Isso que a gente está fazendo aqui é passar um pouquinho de informação para você, mas durante o Canadá Summit, edição de setembro, que é o maior evento do ano da 3RA, né, em parceria com a Conestoga College, você vai ter acesso a todas as informações que você precisa, né, para vir para o Canadá de uma maneira organizada. Mais uma vez, eu não tenho palavras para agradecer, principalmente a Isabel, né, a Fernanda, que veio aqui contar o caso dela de lá, ela mora lá, para contar para a gente a experiência dela. Apesar de eu também ser um morador do Canadá, eu acho que cada lugar tem suas peculiaridades, é importante ela ter passado, né? E o Canadá Summit acontece nos dias 21, 22 e 23 de setembro. É super fácil para você se inscrever, é só acessar 3ra.ca/summit. Esse summit é com 2 M's, vai estar em algum lugar aqui do vídeo, a equipe vai colocar para você o link, e eu e a nossa querida Fernanda estaremos lá. A Fernanda vai apresentar os cursos da Conestoga College,
falando um pouquinho não só sobre a Conestoga College, mas sobre aquela região. É uma região com uma empregabilidade incrível, onde você tem principalmente diversas empresas de tecnologia. É uma área que você tem fábricas no Canadá, uma cidade, como a Isabel disse, uma cidade tranquila de se morar, mas uma cidade pulsante, com muita empregabilidade, né? Então venha participar do Canada Summit, você vai ter oportunidade de escutar a Fernanda mostrando os cursos da Conestoga College e também de sentar com ela no que a gente chama de hot seat e tirar a sua dúvida pontual para que você venha para o Canadá, né, de uma maneira organizada, tranquila e economize muito dinheiro, porque informação é dinheiro, né? Então é isso, né, Fernanda? Agradecer a todos aqui, né? E esperamos por vocês no Canada Summit. Foi um prazer e obrigada a todos. Isabel, mais uma vez, minha querida, não tenho palavras para agradecer a sua presença aqui. Falar que eu acho que é tão legal, né? Quando você tá aqui no Canadá, passar um pouco de informação para aquela pessoa que está lá no Brasil programando, saber o que funciona, o que não funciona de verdade, né? Para tentar levar um pouquinho de uma experiência passada, né, pelaquela pessoa que passou para dizer, ó, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Então, muito obrigado, Isabel, Fernanda, muito obrigado, né, e uma ótima tarde. Uma ótima tarde a todos e até o Canada Summit. Até. Verdade. Meninas, vou pedir só. Imagina. Até lá. Tchau, tchau.